do Grupo Vidal Trindade, que hoje atua em nós temos hoje mais de 10 mil processos ativos, eu tenho uma equipe hoje de quase 100 colaboradores, e eu trabalho exclusivamente com direito bancário. Trabalho com direito bancário desde a época que eu era estagiária, já tenho quase 10 anos de formada e tendo meu escritório, e todo o meu período de faculdade também foi na área bancária, né? Então, lá se vai quase 15 anos aí de experiência. Comecei a trabalhar com direito bancário na época que o processo era físico e nós tínhamos que carregar os carrinhos para tirar cópia de processo no fórum. Então, peguei um momento de modificações, peguei um momento de atualizações e peguei um momento que o direito bancário acabou virando algo bom de trabalhar. Por que eu digo algo bom? Porque antes o direito bancário era um direito não só mais arcaico, mas também mais que sofria um pouco mais de discriminação. O advogado que trabalhava com direito bancário tinha um certo olhar sobre ele do coitado. Coitado, vai trabalhar com direito do consumidor, vai trabalhar com uma área que vai demorar muito tempo, um perfil de cliente que sofre muito durante todo o processo, quando, na verdade, a gente passou por um período de maior dificuldade, mas hoje o direito bancário ele é um direito não só mais estratégico, mas também mais rentável para quem sabe trabalhar na área. Eu, particularmente, não consigo me ver trabalhando de outra maneira, em outra área. Já tentei, inclusive, né, no início da minha carreira, tentei ir para o tributário, porque diziam que advogado tributarista é o advogado que fica rico, mas não era o perfil de processo que eu gostava de lidar. Eu gosto de trabalhar com estratégia e gosto de trabalhar com previsibilidade. Aquele processo que a gente enxerga o começo, o meio e o fim. Dentro da área do direito bancário, as matérias que eu mais gosto de trabalhar, sem dúvida nenhuma, revisionais, e a gente fala aqui constantemente nas aulas sobre revisionais, busca e apreensão, eu amo fazer defesa de busca e apreensão, principalmente por ser algo muito específico, então aqui a gente tem um baita diferencial para quem atua nas defesas, e defesa de execução. Paralelamente com isso, também tem os setores no escritório que trabalham com superendividamento, com RMC, com RCC, mas o meu coração pulsa mais forte por revisional e por busca e apreensão. Antes da gente iniciar a aula, eu vou mostrar para vocês um modelo de relatório de gestão que eu comecei a adaptar e usava no escritório no início, uso até hoje de uma outra maneira. É um relatório que eu vou disponibilizar para quem quiser, se marcar lá o Instagram do DB360. É um perfil, eu vou mostrar aqui para vocês, de relatório de gestão. Por que eu gosto de trazer isso? Vocês vão acompanhar, quem aqui é novo, né? Nunca viu alguma aula minha ainda, mas quem já participou sabe que eu tento trazer não só a parte teórica, prática, né? A aplicação da matéria dentro do processo, mas também como advogados, perfil sócio, perfil gestores, perfil empresário, consegue remunerar, monetizar de uma maneira mais coerente, mais significativa dentro do seu escritório. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e logo em seguida a gente já vai ir para a aula. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o modelo. Todo mundo está enxergando? Está compartilhado aí? Tá, né? Esse aqui é o modelo de relatório de gestão. Um relatório de controle mensal. Por quê? Porque, como qualquer outra área do direito, né, nós precisamos ter previsibilidade de receitas, precisamos enxergar despesas e precisamos ter estratégia para lidar com o que entra de valores e como a gente vai utilizar esses valores. O que não se mede, não se gerencia. Ou seja, o que eu não sei, eu não tenho como realmente definir qual vai ser o próximo passo. Então, desde o início, e trabalhar com direito bancário, falando um pouco da nossa área aqui, é uma área que temos múltiplas fontes de receitas no mesmo processo. Então, é importante ter esse controle mais afinco dos valores, da remuneração e das despesas. O que é esse relatório de gestão? Vou mostrar para vocês. Esse relatório de gestão, ele é um simplificado, né? Lá na nossa mentoria do DB360, são mais de 10 relatórios, um de cada tipo de finalidade, mas aqui é um relatório mais simplificado que une tudo, de controle mensal para quem está iniciando, para quem não tem um bom controle ainda. O que a gente tem de informações aqui nesse relatório? Primeiro, visão geral do período, então aqui a gente colocaria o período, processos ativos, novos contratos, processos encerrados, processos
ganhos encerrados, processos perdidos, acordos extrajudiciais realizados, honorários faturados no período, honorários recebidos no período, honorários em aberto, ou seja, a receber, e resultado líquido por período. Segundo, quadro de evolução mensal. Então, aqui é um comparativo mês a mês, para você ir acompanhando a sua evolução, tendo como base número de clientes, contratos fechados, processos distribuídos, honorários faturados, honorários recebidos. Acordos extrajudiciais, processos encerrados. Depois, carteira de processo por tipo de ação. Então, aqui tem vários tipos de ação e o valor que foi contratado. Canais de captação de clientes para conseguir entender qual é a taxa de conversão, o que está dando certo, o que não está dando certo. Controle de metas, que é super importante ter, independente se você trabalha sozinho ou se tem equipe, é importante a gente ter meta para conseguir avançar, para conseguir pensar num crescimento, mesmo que seja um crescimento de curto prazo, 2, 3 meses, né? Se no mês eu fecho 3 clientes, no mês seguinte eu fecho 6 e já é um crescimento. Depois, panorama jurídico atualizado, então aqui tem um pouco mais de informações sobre os tipos, né, de empréstimo consignado, aliança fiduciária, busca e apreensão, litigância predatória, tendências, né, de 2025, de 2026, e observações para o próximo período. Metas, né, ações que eu quero realizar no próximo período. Então, é um documento de 4 páginas, está de uma maneira simplificada para conseguir ter uma visão inicial, né, do seu negócio, porque nós não somos só advogados, nós somos também empresários. Quem quiser receber essa planilha aqui, esse relatório de gestão, marca lá no Instagram, o @db360. Ingrid, manda no chat, por favor, o @ do DB e o meu @ pessoal. Quem marcar recebe hoje ainda essa planilha no seu WhatsApp. Marca e manda no chat ali o seu WhatsApp que a gente vai encaminhar, tá? Agora, seguindo para a aula, seguindo para o que importa. Pessoal, eu gosto do dinamismo. O que é isso? Tem dúvidas? Chamem aí, levantem a mãozinha, mandem no chat. A gente está hoje numa segunda-feira, final do dia, numa conversa, estou recebendo vocês aqui na minha casa. Então, é isso que a gente vai fazer. É uma troca, é uma conversa, e eu realmente amo fazer isso toda segunda-feira. Então, fiquem bem à vontade, se quiserem parar, perguntar, enfim, estamos aí, tá? Bom, vamos lá. Revisional de empréstimo consignado. A gente vai fazer uma análise, obviamente que não vai ser uma análise aprofundada no processo, mas uma análise completa, prática, objetiva, trazendo uma visão de casos reais e como a gente consegue aplicar no nosso dia a dia como advogado bancário. Quais são os tipos de consignado? Quais são os tipos de contratos que eles podem ser feitos consignados? Primeiro, nós temos aposentados e pensionistas, nós temos servidor estadual, federal e municipal, nós temos militares que também têm essa possibilidade do desconto, e nós temos o funcionário privado, o CLT, que também pode ter o seu desconto no consignado. Qual é a garantia do consignado? A garantia do consignado é que a pessoa que fez aquele empréstimo, o consumidor, ele não vai ficar em mora, ele não vai ficar inadimplente. Ou seja, o banco tem um risco quase próximo do zero quando ele vai fazer o fornecimento desses empréstimos. Bom, e diante disso, o que a gente consegue enxergar no dia a dia? Que as taxas de juros de consignado, obviamente, são menores, porque o risco da instituição financeira é muito baixo. Assim como todas as revisionais dentro da área bancária, os consignados também são regidos por um tipo de taxa específica que a gente encontra lá no Banco Central. Todas as taxas, né, todos os juros remuneratórios, ele vai ter a sua operação pré-fixada de forma mensal através de uma plataforma pública. Sempre que a gente for falar de demandas bancárias, seja revisional, defesa de busca e apreensão e defesa de execução, nós precisamos ter em mente que o que faz realmente a alteração do valor da parcela ou da dívida, né, na sua integralidade, é uma taxa de juros específica chamada juros remuneratórios. O que é os juros remuneratórios? Juros remuneratórios não é os juros pelo atraso. Juros remuneratórios é os juros que está dentro do período da normalidade contratual.
Ou seja, da primeira parcela até a última, os juros remuneratórios eles vão ser incididos. Juros remuneratórios nada mais é que o pagamento do banco pelo seu empréstimo, né? O valor que o banco vai receber por ter feito aquele empréstimo para aquela pessoa. Empréstimo aqui lê-se qualquer tipo de financiamento, tá bem? E o que vai, e aqui é um ponto importante, né? Os juros remuneratórios, ele vai ser alterado mensalmente. Se hoje eu abrir a tabela do Banco Central, né? A taxa de séries temporais, e verificar qual é o tipo de financiamento que estava ativo, né? Qual taxa estava ativa para o financiamento lá em janeiro de 2026, e eu olhar a de maio de 2026, eu vou ver taxas diferentes. Porque os juros remuneratórios, ele é alterado, e ele vai levar em consideração diversos fatores, como Selic, oferta de mercado e outras variáveis dentro do mercado econômico financeiro. Bom, para mim entrar com uma revisional, seja de consignado ou qualquer outro tipo dentro da demanda bancária, eu preciso descobrir qual é a taxa média na plataforma do Banco Central. Então, primeira coisa que eu tenho que realizar, verificar se existe abusividade contratual. Primeiro ponto, consultar a taxa média lá na plataforma do Banco Central. Se alguém aqui não souber ou não tiver acesso à plataforma do Banco Central, que é uma plataforma pública e gratuita, pede aqui que nós vamos mandar o link, porque é bem importante. Segundo ponto, localizei, né, tenho acesso à plataforma pública do Banco Central. O que eu preciso saber agora? Eu preciso identificar qual é o tipo de taxa que vai ser aplicada no meu contrato e na minha revisional, né, subsequente. Um ponto importante, não tem problema, eu falo muito isso no escritório, não tem problema nós errarmos o cálculo no primeiro momento. Tá tudo certo errar o cálculo. O que eu não posso errar? Eu não posso errar o tipo de operação. Eu não posso dizer que o meu contrato ele é consignado INSS e quando, no decorrer do trâmite da instrução, a instituição financeira trouxer os documentos, não é consignado. Na verdade, é um empréstimo não consignado. Isso faz toda a diferença no meu processo. Então, o cálculo eu errar, tá tudo bem. Eu posso errar no inicial o cálculo, eu posso corrigir na réplica, eu posso eventualmente ainda não acertar na réplica e corrigir no meu recurso, se for o caso. Não tem problema. O que eu não posso errar é o tipo de taxa, é a operação. O cálculo ele vai ter que estar perfeito lá na fase de cumprimento de sentença, e a gente vai falar sobre isso. Mas, no decorrer da instrução, eu tenho que acertar o tipo de taxa. Bom, entrei lá na minha consulta de taxa do Banco Central do Brasil. Identifiquei a taxa de juros para aquela modalidade de contratação. Ah, mas o meu consumidor, o meu cliente não tem certeza qual é o tipo de desconto. Vamos investigar. Vamos pedir para ele mandar um contra-cheque, seja Estado, seja INSS, seja federal ou seja CLT. Através do contra-cheque, a gente vai conseguir verificar se há o consignado ali sendo descontado. Bom, depois, o que nós vamos comparar, né? Nós temos ali a 7, que é o custo efetivo total, onde vai incluir tarifas, seguros, IOF. Nós temos os juros nominal daquele contrato e nós vamos ter a taxa de juros que vai estar lá no Banco Central, lá na minha plataforma. Normalmente, boa parte pelo menos assim, em 10 anos, eu tenho uma margem de clientes, assim, muito pequena, que tinha o contrato de financiamento, né, do empréstimo. Então, normalmente, a gente tem que fazer um cálculo inverso. A prova real. O que é essa prova real? Eu vou precisar, aqui, através da nossa calculadora do cidadão, realizar o cálculo para entender qual é o tipo de parcela que está sendo paga, se está em abusividade ou se está dentro do que deveria ser. A nossa ferramenta, aqui vai abrir novamente, a nossa ferramenta, ela é tanto a ferramenta do SGS, né, que é o Sistema Gerenciador de Séries Temporais, quanto a calculadora do cidadão, são ferramentas públicas, que estão em plataformas públicas. Infelizmente, são sistemas de difícil acesso, que não é tão fácil de a gente localizar. Mas, bom, elas existem e elas estão aí para facilitar a nossa vida. Antigamente, o processo, na época que ele era físico, ele tinha uma morosidade muito maior, porque existia o empecilho do Poder Judiciário em querer sempre que houvesse cálculo contábil. Isso trazia uma onerosidade muito maior para o consumidor e para o advogado,
uma morosidade para o processo e uma chance de desistência e de intercorrência muito grande. Hoje, com as ferramentas do Banco Central, que são ferramentas públicas, nós conseguimos entrar com uma ação revisional para começar, né? Qual é o momento que nós vamos utilizar essas plataformas do Banco Central? Na pré-contratação. Através dessas ferramentas, eu consigo validar se aquele cliente que me procurou, ele tem abusividade contratual lá no seu contrato. Bom, verifiquei que ele tem abusividade contratual. Entro com uma ação revisional. Vou novamente fazer esses cálculos na minha inicial. Porque com esses documentos, com essas ferramentas, eu consigo comprovar que eu tenho mérito para entrar com a ação. Eu consigo determinar qual é o valor da parcela que eu gostaria que fosse de acordo com as informações que eu tenho naquele momento. Depois, eu vou refazer esses cálculos na réplica. Porque lá na minha contestação, a instituição financeira, como nós pedimos, né, demanda bancária, nós pedimos a inversão do ônus da prova e, normalmente, na fase da contestação, na defesa, a instituição financeira traz o contrato nos autos. Então, no momento que eu vou fazer a minha réplica, eu já vou ter informações que eu não tinha na inicial. E aí, se for o caso, eu posso refazer meus cálculos. Posterior à réplica, o que vai acontecer no processo? Eventualmente, vai ter algum saneamento ou vai para razões finais. Se for o caso, novamente eu posso reforçar meus cálculos ou pedir alguma documentação que eu acho necessário o banco trazer aos autos antes da sentença. Posterior, em fase recursal, novamente eu vou fazer os cálculos. Então, as ferramentas do Banco Central, em que pese sejam de difícil acesso, elas são extremamente importantes. Quem trabalha com demanda bancária, revisional bancária, defesa de busca e apreensão, precisa dominar essas ferramentas, porque elas vão fazer toda a diferença no processo. Bom, e aí como que eu faço os meus cálculos, né? Lá, quando chega no momento de apresentar não só a parcela que eu quero que seja readequada, porque lá eu já fiz o meu cálculo prévio, eu já utilizei as ferramentas do Banco Central, mas também para demonstrar que, eventualmente, o meu consumidor, o meu cliente vai ter devolução de valores pagos a maior, né? Então, primeiro, capital emprestado, né? O valor do empréstimo. Nesse nosso exemplo aqui, 20 mil reais. Taxa contratada, a taxa do contrato. A gente não tem grande dificuldade de descobrir as taxas, porque normalmente nós temos as informações consignado, se não for através do INSS, sendo de órgão público, nós vamos ter acesso aos portais. E os portais têm as informações pertinentes para a gente conseguir realizar esse levantamento de informação e colocar aqui no nosso parâmetro geral. Porque é basicamente isso que nós levamos também para o processo. Taxa contratada, 2,8 ao mês. Taxa média do Banco Central do Brasil para modalidade, que é um exemplo, como se fosse um crédito consignado INSS. 1,80% ao mês. Prazo, aqui no nosso exemplo, 60 meses. Parcela cobrada, parcela do contrato, a parcela que o nosso consumidor paga hoje, 618,40. Parcela devida, de acordo com a taxa do Banco Central do Brasil, 508,90. Excesso por parcela, 109,50. Bom, o que eu tenho de cálculo aqui? 109 por 50 vezes 60 vezes, eu vou abrir até minha calculadora, porque aqui no nosso exemplo eu não finalizei o cálculo. 60 vezes 109,50, eu estou falando de 6.570 de excesso de parcela. Corrigindo isso desde a primeira parcela até a última, bom, esse valor aqui com certeza vai passar de 10 mil reais, o que é um valor considerável para o nosso consumidor, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque essa modalidade que a gente está falando aqui, né, principalmente o INSS, são normalmente consumidores mais vulneráveis, que têm uma renda não tão significativa e que, obviamente, que R$ 109 por mês faz toda a diferença dentro da sua organização financeira. Bom, além da taxa de juros, o que mais eu posso pedir na minha ação de revisão contratual? Eu posso fazer um pedido também, eventualmente, de uma venda casada. Eu posso pedir, por exemplo, que o seguro, daí vai depender muito do tipo de seguro, ele também seja devolvido. Um ponto importante que a gente tem que se atentar aqui. Dependendo do tipo de taxa, cláusula, venda casada, né, que for inserida dentro do contrato, a incidência de juros remuneratórios, que é o juro que vai realmente fazer a diferença no valor do financiamento, ele vai incidir sobre o todo, não só sobre o valor contratado. Exemplo,
Nosso consumidor tirou 20 mil reais de empréstimo, recebeu esse valor na sua conta. Lá no contrato tinha um seguro de 2 mil reais. Esse valor, esses 2 mil reais, ele vai entrar, vai ser 22 mil, e a taxa de juros vai incidir sobre o total desses 22 mil, não apenas sobre os 20 mil que foi recebido no valor, no valor da conta bancária daquele empréstimo. Então, aqui o que nós temos de possibilidades, né? O que é a venda casada? É uma condição ao empréstimo, é uma condição àquela contratação. Ou seja, se você não realizar essa contratação junto com o seu pedido de empréstimo, o empréstimo não vai ser liberado. Usei de exemplo aqui seguro, mas aqui a gente também pode usar como exemplo tranquilamente o próprio RMC, que muitas vezes o consumidor vai lá, tira o empréstimo e a instituição financeira condiciona a liberação daquele empréstimo à assinatura de um contrato de reserva de margem consignável. E como que eu provo, né, que houve ali, trazendo como exemplo um seguro? Como extrato com desconto do seguro, ou contrato com seguro embutido, ou uma proposta sem seguro versus uma proposta com seguro, vai depender da documentação que o nosso consumidor tiver. Mas, via de regra, a gente prova através do próprio extrato bancário, né, o extrato do crédito ou a informação lá, o contra-cheque, onde vai aparecer o valor que a pessoa tirou e o valor ali que tem normalmente embutido. Porque o seguro, às vezes, acaba sendo, às vezes, a rúbrica, ela está separada mesmo, né? E aí, qual é o efeito jurídico da gente pedir na nossa revisional a retirada de uma venda casada? Bom, a nulidade da cláusula da venda casada, se houver, né? Vide artigo 51 do CDC, a devolução do que foi pago e, eventualmente, dependendo do que foi inserido de venda casada, e aqui é um depende, tem casos e casos, né? Tem o rol de casos hoje que a gente trabalha de vendas casadas, eventualmente a gente poderia tentar um pedido de dano moral. Mas eu confesso para vocês, eu sou muito contrária a dano moral dentro das demandas bancárias. Por quê? Porque o judiciário, ele trabalha de uma maneira a entender que, por ser contratos, né, por ser algo mais objetivo, o dano moral, ele não é algo fácil de ser provado. Hoje nós temos, assim, dentro da área bancária, revisional, defesa de execução, defesa de busca e apreensão, nenhuma possibilidade de apenas utilizar o dano moral no caso de excesso de abusividade. Infelizmente, nós não temos. Nós temos alguns institutos que trazem o dano moral, como, por exemplo, o caso do RMC e do RCC, quando a pessoa não solicitou aquele cartão, não utilizou o cartão e houve desconto. Bom, aí seria uma possibilidade. Ou nos casos de empréstimos que não foram contratados, né? A pessoa não contratou, não recebeu, e aquele empréstimo ele teve uma assinatura falsificada ou foi feito, né, de uma forma fraudulenta. Mas são poucos casos dentro da parte técnica do direito bancário, que sejam revisões contratuais, que a gente vai conseguir ter ali a esfera do dano moral. O seguro prestamista, ele é uma exceção legal. O que o seguro prestamista é? Tem alguns critérios de obrigatoriedade por lei. O seguro prestamista, ele não é obrigado por lei via de regra. Existe uma exceção. Nos contratos de crédito imobiliário, via sistema financeiro de habitação, que é o SFH, e fora dessa hipótese, a imposição ela vai acabar trazendo a característica de venda casada. Qual é a exceção da exceção? São os casos de idade, os casos onde o seguro prestamista ele vai ser obrigatório, porque o prazo daquele contrato, né, de término daquele contrato, vai superar a idade limite que aquela instituição financeira forneceria aquele empréstimo. Então, a gente tem casos e casos, bancos e bancos, alguns bancos que têm ali prestações que podem ir 72, 92, 120 vezes, muitas vezes, e dependendo da idade do nosso consumidor, a gente vai ter, sim, o caso de seguro prestamista como exceção à regra da não obrigatoriedade. Passado disso, a nossa ação de revisional de empréstimo consignado, ela tem um ponto super importante que faz muita diferença, que é o caso da não compensação. O que é a não compensação? Bom, na prática do dia a dia, a maior parte das demandas bancárias, quando nós não motivamos o juiz a falar sobre a compensação ou não compensação, a compensação ela acaba sendo automática. Ou seja, lá na minha sentença, mesmo que eu não tenha falado sobre a compensação,
eventualmente, porque o banco pede a compensação, eventualmente, ou ela vai ser omissa, ou ela vai dizer que compensa-se, né, os valores pagos a maior nas parcelas vincendas ou nas parcelas vencidas. Nos casos onde a gente tiver parcela vencida, como, por exemplo, uma alienação fiduciária, onde o consumidor ficou inadimplente com a instituição financeira, bom, a compensação ela vai ser pertinente e válida, vai ser uma vantagem para o consumidor. Agora, nos casos onde não existe parcela vencida, porque o consignado, o consumidor nunca deixou de pagar. No consignado, o que eu tenho são parcelas vencendas, ou seja, que ainda não venceram. Nesse caso, nós vamos pedir a todo momento no nosso processo para que não ocorra a compensação. Sendo assim, o que eu vou usar de argumentação? Bom, eu vou usar de argumentação os artigos 369, 388 e 389 do Código Civil, que vai dizer que as parcelas que ainda não estão no mesmo tempo, né, parcelas vencendas não estão vencidas, e a lei exige que seja líquida e certa para poder ser feita a compensação. Mas aqui é importante que só conseguimos a não compensação se motivarmos no processo. Se falarmos a inicial, se falarmos da réplica, se na omissão da sentença entrarmos com embargo de declaração e eventualmente levar para o recurso. Na prática, como é que funciona, pessoal? Vamos lá. Consumidor, vamos pensar num caso real, um senhor idoso aposentado do INSS, pagou de 72 vezes, ele pagou 50 parcelas em abusividade. Ele tem ainda 22 para frente, mas ele pagou 50 parcelas em abusividade. Foi verificado que sim, a taxa estava acima da média. Mandou compensar. Vamos pensar no senhor que tem uma idade já avançada. Ele pagou seguro, provavelmente, né? O prestamista em razão da idade. Se ele vier a falecer após o trânsito julgado desse processo, a instituição financeira não vai ter prejuízo, porque o seguro vai ser pago a ele. Agora, se no decorrer, né, após o trâmite do processo, transitou em julgado, nós tivemos uma compensação, bom, vai compensar. Tudo que ele pagou a maior vai abater no débito futuro. Se no dia seguinte ele morrer, acabou. Não tem dívida. Não tem nada para aqueles herdeiros receberem também. Então, a instituição financeira ela nunca sai perdendo. Se eu peço a não compensação, o que eu vou fazer? Bom, tudo que ele pagou a maior, as 50 parcelas do nosso exemplo, eu quero, dinheiro no bolso. Eu quero que volte para o consumidor, para ele poder usufruir dos valores que foram indevidamente pagos por ele. E nas parcelas vincendas, as que irão vencer no futuro, eu quero a readequação. Se o meu cálculo, né? Se o meu cálculo era que a parcela era R$500 e que deveria ser 250, eu quero que as 22 futuras sejam em R$250. E tudo que ele pagou a maior, essa diferença dessas parcelas, dessas 50 parcelas, sejam devolvidos para ele, inclusive corrigido, para ele poder usufruir dos valores que ele pagou de forma indevida. Esse aqui é um ponto bem importante, faz toda a diferença. Eu já tive casos, eu vou trazer aqui da prática do dia a dia. Quando eu iniciei trabalhando com direito bancário, antes de ter o escritório, quando eu trabalhava em outros locais, eu vi casos que chegavam no final e a compensação ela era, nós concordávamos e era algo teoricamente positivo para o cliente, mas ele não recebia aquilo ali como uma notícia excelente, maravilhosa, porque o nosso consumidor, principalmente o perfil que retira empréstimos, ele é um perfil endividado, ele é um perfil que precisa do dinheiro. Então, tu falar para um consumidor que, olha, tu pagou X mil, né? Nosso exemplo aqui, R$250 de diferença. 250 vezes 50, tu pagou 12.500 a mais, e eu nem estou corrigindo. Esses 12.500, não te preocupa, ele não vai voltar para ti, ele vai ser abatido nas parcelas futuras. E tu perguntar, tu prefere receber? Ele vai preferir receber, sem menor dúvida. Então, aqui, a gente traz uma vantagem para o nosso consumidor, uma vantagem de qualidade de vida e também uma maneira dele entender que aquele prejuízo que ele teve vai ser devolvido, ele vai ser remunerado. Até porque esses 250 que nós falamos aqui, esses 12.500, ele vai ser um valor corrigido e ele vai ser, com certeza, bem mais do que é o valor nominal, né? Lá na nossa inicial, lá na nossa revisional, nós fazemos alguns pedidos liminares, que são importantes, e a prioridade por idade.
Quando a gente fala de consignado, via de regra, a gente está falando de um perfil de consumidor, teoricamente, mais velho. Tem as exceções? Claro que tem. Mas é importante a gente se atentar a pedir a prioridade por idade em razão da celeridade que a gente pode vir a ter. Qual é o nosso principal pedido dentro da nossa petição inicial nas liminares, né? Nós pedimos, eventualmente, a suspensão do desconto em folha. Na prática não acontece, mas nós tentamos, nós pedimos. E, alternativamente, nós pedimos o depósito, nós pedimos a redução da parcela na modalidade contratada direto em folha de pagamento. É uma alternativa para aquele consumidor começar a fazer aquele pagamento já de forma reduzida e de forma rápida. Já a prioridade por idade, nós vamos pedir quando o cliente estiver acima de 60 anos, tramitação prioritária. Um ponto importante, né? E aí, trazendo prática do dia a dia. As liminares, principalmente, né, a liminar de redução do valor da parcela ou de retirada do desconto em folha, se for o caso, via de regra, o judiciário ele só concede, né, ele só defere esse pedido se nós tivermos o contrato. O cálculo simples, né, o cálculo que nós utilizamos para ingresso da petição inicial, ele é fundamental porque ele cumpre um requisito indispensável da propositura, mas ele não nos dá base sólida para ganhar uma liminar. Então, o que eu sempre oriento, né? Não, o que a gente precisa? O cálculo nós vamos fazer para ingresso da petição inicial. Por quê? Porque é indispensável. Agora, nós vamos tentar o contrato, mesmo que o nosso consumidor diga que, olha, eu não tenho, mas vamos tentar administrativamente, paralelo com o andamento do processo. Por quê? Porque se eu tiver o contrato, eu tenho chances consideráveis de conseguir uma liminar de revisão, né, de redução daquela parcela. Se o consumidor não tem o contrato, obviamente que nós vamos entrar mesmo com cálculo, porque aqui nós já constatamos que existe abusividade contratual. Mas um ponto importante, né, trazendo aqui da prática do dia a dia, nesse caso, não é interessante a gente falar para o cliente, a gente dar tanta esperança para o cliente da liminar nesse momento. Com contrato, ok, sem contrato, a chance de não conseguir ela é bem baixa. Se eu consigo, através da minha contestação, o contrato, porque via de regra a instituição financeira traz, porque lembrando, nós temos aqui a aplicação da inversão do ônus da prova, então aqui, teoricamente, a instituição financeira tem que trazer os documentos aos autos, eu posso tranquilamente refazer uma petição simples, refazendo o meu pedido da minha liminar. Eu posso fazer esse pedido. No indeferimento, eu entro com agravo de instrumento. E aí, ainda na minha petição inicial, como que nós fazemos o cálculo, né, do valor da causa? E o cálculo do valor da causa, ele é super importante, porque, primeiro, se eventualmente o nosso consumidor não tem assistência judiciária gratuita, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer pagamento de custas. Então, e as custas, elas são um percentual sobre o valor da causa. Contrapartida disso, eu comentei no início da nossa aula que o direito bancário ele tem várias fontes de receitas. Ou seja, eu recebo honorários iniciais, porque é importante cobrar o valor dos honorários iniciais, porque é um trabalho técnico. Nós temos aqui uma carteira de êxito, né, na devolução de valores, e nós temos, e aqui é um ponto super importante que às vezes quem não trabalha na área e passa, né, a trabalhar não se atenta, porque nós temos uma carteira de sucumbência, porque a instituição financeira não tem assistência judiciária gratuita. A instituição financeira, ela tem que fazer pagamento de sucumbência quando ela perde. E, normalmente, os processos de revisional, seguindo o passo a passo correto, tendo uma boa estratégia, fazendo uma análise prévia, dificilmente não vai conseguir pelo menos uma parcial procedência. Então, nós temos aqui mais uma carteira, a carteira financeira de sucumbência. Então, vamos lá, olhando no cenário de gestão, olhando no cenário de advogado empresário. Se a instituição financeira ela tem que pagar a sucumbência caso eu ganhe, eu também tenho que ter um cuidado com o meu valor da causa. Por quê? Porque, segundo, né, o nosso Código do Processo Civil, o nosso CPC, ele vai dizer que o valor da sucumbência é de 10% a 20% sobre o valor da causa. Então, nós temos aqui dois cenários. Nós temos aqui a sucumbência, que vai ser paga sobre o valor da causa, e que nós vamos trabalhar com muito empenho para esse pagamento ser para nós, advogados do consumidor.
E nós temos também o outro lado, que é a incidência de custos processuais sobre o valor da causa, né? Que o percentual é sobre ele. Bom, como que nós fazemos o valor da causa? O valor da causa, ele está lá no 292 do Código do Processo Civil. Ele diz que tem que ser o valor do incontroverso, ou seja, o valor que eu entendo devido, né? Qual é o cálculo que a gente faz aqui? Parcela original contratada, 618,40. Parcelas faltantes, 20. Aqui está escrito parcela original contratada, mas na verdade é parcela readequada, o valor da parcela que eu entendo devida. Peço perdão aqui pelo erro do slide. Parcelas que eu entendo como devida, 618,40 aqui no exemplo. Parcelas faltantes, vincendas, 20. Eu vou fazer 20 vezes 618. Esse é o meu valor do incontroverso. Bom, seguindo aqui, né? E aí, seguindo sobre a questão do valor da causa e da sucumbência. O valor da causa, que nem eu falei agora há pouco, ele vai incidir sobre o valor de 10 a 20% sobre o valor da sucumbência. Então, é importante a gente entender que o valor da causa ele tem que estar bem correto, o mais próximo possível da realidade, para evitar que o banco faça uma impugnação ao valor da causa, porque é super importante a gente conseguir passar essa barreira do valor da causa. Eu já peguei casos de consumidores, de clientes, que entraram em contato com o escritório, né? E no decorrer do processo, o que aconteceu? O banco impugnou o valor da causa, porque, para além da questão da revisional, foi pedido algum tipo de indenização, um dano moral, uma devolução em dobro que não deveria ter sido pedida, algo que tenha fugido da normalidade de uma ação revisional. E aí o processo ele fica realmente mais moroso, porque lá na fase de cumprimento de sentença a gente vai ter que reavaliar o que foi, o que o juiz falou sobre o valor da causa, se teve alguma alteração. O valor da causa ele vai ser super importante em todas as fases do processo. Bom, e o nosso cumprimento de sentença que falamos agora, né? O processo ele vai iniciar, ele vai tramitar, nós vamos lutar para que nossa taxa de juros que nós estamos pedindo, ela seja concedida. Fase recursal, trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, o que acontece? O que nós temos que fazer como advogados para o consumidor? Não sei se tem advogados aqui para banco, né? Mas normalmente a maior parte das pessoas que me acompanham são advogados para consumidor. Se tiver alguém para banco, me sinaliza aqui também, que é importante saber, para poder trazer o outro lado. Bom, a nossa linha do tempo que vai levar para o cumprimento de sentença. Petição inicial, primeiro momento, né? Cálculos baseados nas taxas médias do Bacen. Depois, segundo momento, assistência judiciária gratuita, que é um ponto que vai ser analisado, mais as nossas liminares, que nós pedimos, né? Redução do valor da parcela, pedidos que nós fizemos lá no início do processo. Eventualmente, no indeferimento, seja da JG ou seja das liminares, agravo de instrumento, então nós vamos levar para o segundo grau. Depois, a contestação, onde a instituição financeira apresenta o contrato, porque lá na inicial nós pedimos a inversão do ônus da prova. Depois, número 4, a réplica, que para mim, ao meu ver, na minha opinião pessoal, é a peça mais importante de uma revisional bancária para o advogado do consumidor. Sem dúvidas, é a réplica, porque é onde eu vou conseguir reapresentar os meus cálculos com maior certeza, com maior precisão. 5, depois, a sentença e, eventualmente, embargo de declaração, apelação, se for o caso, e contra as razões. O processo vai para o segundo grau, trânsito em julgado. Trânsito em julgado inicia a fase de cumprimento. Artigo 523 do Código de Processo Civil. Bom, a fase de cumprimento de sentença de um processo de revisional de empréstimo consignado, para mim, é um momento de vitória. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer levantamento de valores. Aqui nós vamos conseguir falar quanto de fato aquele consumidor pagou a maior que deve ser devolvido, quanto que vai ser readequado e como vai ficar essa relação instituição financeira, consumidor, após. Porque já aconteceu em muitos casos no momento da gente fazer o cálculo do cumprimento, esse contrato está quitado. E aí a gente consegue também uma finalização daqueles descontos. Pode acontecer também. E aí, no nosso cumprimento de sentença, como que funciona, né? Qual é o cálculo que nós vamos utilizar? Bom, diferente do que aconteceu até aqui, nós utilizamos a base lá do Banco Central das séries temporais.
lá, eu recebi qual é o valor da minha taxa de juros que eu gostaria que fosse e eu lutei por isso até o final. Na fase de cumprimento de sentença, o que eu vou fazer é ao contrário. Eu vou pegar a minha sentença e o meu acórdão, se houver, né, acórdão, se chegou aí para o segundo grau, e eu vou trazer as informações dessas decisões de acordo com o que foi estipulado. Então, eu vou pegar a minha sentença, vou ver o que foi estipulado, eu vou pegar o meu acórdão, vou ver o que foi estipulado, vou colocar essas informações no meu cumprimento de sentença e a gente vai ver o que vai dar. Se houver, no meu cálculo, né, do meu cumprimento de sentença, saldo credor para o consumidor, ou seja, o consumidor pagou a mais ao banco, teve um excesso de pagamentos, eu vou pedir devolução de valor. Nesse caso, meu pedido é uma quitação do contrato e devolução do excesso corrigido. Se houver saldo devedor, ou seja, ainda mesmo, né, com a readequação, ainda há parcelas vincendas, eu vou pedir a parcela readequada a partir daquele momento. Então, daquele momento do cumprimento para frente, as parcelas começam a serem descontadas no valor correto, de acordo com o que foi determinado em sentença e acórdão, e o que ele pagou a maior, eu vou fazer o meu pedido, né, do que foi pago a maior de devolução de valores. Então, nós temos os dois cenários aqui. Deixa eu seguir aqui. Eu me animo e eu acabo falando antes do slide chegar. Bom, em meus pedidos do cumprimento, o que nós vamos solicitar, né, no caso do consignado? A readequação imediata, então eu vou pedir que a minha parcela, no mês seguinte já venha com o valor reduzido, caso não tenhamos conseguido lá na liminar do início do processo. Nós vamos pedir repetição do indébito, se assim ganhamos. Eu trouxe aqui os pedidos principais, que é o que normalmente nós conseguimos nas decisões. Então, aqui nós vamos adaptar de acordo com o que foi concedido na sentença e no acórdão. Então, aqui nós pedimos também a repetição, depósito judicial do valor que foi pago. Depois, a abstenção da compensação. Então, nós vamos reforçar aquele pedido que nós falamos durante todo o período da instrução e que nós, por termos pedidos durante toda a fase da instrução, ganhamos, né? E temos uma decisão que corrobore com isso. Então, nós vamos pedir para que não tenha o desconto, perdão, que não tenha compensação dos valores pagos é maior. E depois, nós temos ali a jurisprudência de apoio, né? Que vai falar sobre a não compensação. Então, nosso checklist aqui, nosso caso prático, né? O que nós temos aqui? Identificar o tipo de consignado e legislação aplicável, consultar a taxa média do Banco Central do Brasil e localizar a modalidade correta, calcular excesso por parcela e verificar se eventualmente possui venda casada, pedir a não compensação com base nos artigos 369, 388 e 389 do Código Civil, avaliar a tutela liminar, né, aqui lá na nossa inicial ainda, mais a prioridade por idade, se nós temos base para isso, né, a idade do nosso consumidor, calcular o valor da causa, né, artigo 292 do CPC, que fala sobre o valor incontroverso, calcular o valor dos honorários, aqui é para ter uma ideia, uma base de valor de sucumbência, né, que é de 10 a 20% do valor da causa, mas para a gente ter uma análise de risco, e depois os cumprimentos de sentença. Cumprimento de sentença de sucumbência e cumprimento de sentença de readequação contratual. Pessoal, quero saber se vocês ficaram com dúvidas, se temos mais alguma coisa que vocês queiram trazer sobre consignado que eu possa responder. Deixa eu abrir aqui o chat. Vamos ver aqui o que nós tivemos. Temos algumas perguntas aqui. Pergunta do Igor Severo. Boa noite, Igor. Está por aí ainda? Demorei um pouquinho para responder a tua dúvida. Gostaria de saber se quando encontramos um contrato sem abusividade, há a possibilidade de negociar com o banco. Sem dúvidas, em que pese não conseguimos o consignado. A gente tem toda a estrutura para fazer um acordo extrajudicial e homologar de forma judicial para ter uma segurança jurídica quando o nosso contrato não possui o desconto vinculado ao pagamento do salário, a um consignado. Exemplo, alienação fiduciária, empréstimo não consignado, cartão de crédito, cheque especial. Aqui, se eu tiver informação, né,
e tiver contrato com uma instituição financeira, com um banco que faça acordo, e temos vários, tá? Eu mesmo trabalho com vários bancos, só com a parte extrajudicial, só com a parte de negociação, a gente consegue sim propor um acordo. Normalmente, a fase de acordos ela vai acontecer quando a instituição financeira, primeira, tem um forte incentivo ao acordo, à composição, são vários, e segundo, quando o nosso consumidor ele já chega até o advogado estando em mora, estando inadimplente, porque daí a gente consegue um acordo bem mais vantajoso. No consignado isso não é viável, tá? No consignado a gente não consegue acordo, infelizmente. Aqui, Carlos. Tem uma pergunta sobre o julgado do STF sobre o mínimo existencial, que inclui as parcelas como empréstimo consignado no cálculo da ação do superendividamento. Não seria mais viável ingressar com uma ação de repactuação de dívidas do que a ação revisional? Depende. Depende, porque assim, na ação do superendividamento, o que eu discuto? Capacidade econômica financeira do consumidor. Já na ação revisional, o que eu discuto? Contrato, cláusulas e abusividade contratual. Então, eu estou pedindo coisas diferentes, né? Na minha ação, em que pese, tenham vários casos, eu mesmo já vi casos até de alunos, casos de ação de superendividamento com pedido de revisão contratual. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que é importante a gente deixar bem separado o instituto. Por quê? Porque cada uma tem um objetivo final. Na ação do superendividamento, eu posso entrar com ação sobre contratos que não estão abusivos. Eu posso entrar com uma ação dizendo que a capacidade financeira e econômica daquele consumidor não está adequada, ele não tem o mínimo existencial preservado, porque realmente as dívidas estão acima do que deveria. Mas eu não posso, na minha ação revisional, entrar com uma ação revisional dizendo que ele não consegue pagar. Na ação revisional, não me importa se aquele consumidor ele tem ou não capacidade financeira econômica, pode ser um consumidor que tem um salário de 20 mil e que a capacidade financeira econômica dele não está comprometida. Mas o contrato, ele está com abusividade contratual. Então, vale a pena a gente analisar se é o caso. O que compensaria aqui? Lá no escritório, eu particularmente já tive clientes que eu entrei com ação de superendividamento de algo, com todas as dívidas, falando sobre as dívidas, mas pedindo a repactuação só de algumas, e outras eu entrei com ação de revisão contratual. Aí vai depender da análise, né, do caso a caso. E do tipo de dívida também. Um ponto importante sobre a questão do Carlos é que no superendividamento, eu também não posso entrar com dívidas com garantia real. Ou seja, eu até posso entrar com parcelas de empréstimo consignado se eu conseguir comprovar a capacidade financeira econômica sendo superior ao mínimo existencial. Mas eu não posso entrar, por exemplo, colocar na minha ação de superendividamento para repactuação um contrato de alienação fiduciária. Por quê? Porque tem garantia real. Então, a gente tem esse cuidado aí. Tem que analisar o tipo de contrato. Jéssica, para revisional de empréstimo consignado, a taxa de juros precisa estar acima de 1,5 vezes para conseguir revisar. Depende do tribunal. A gente tem um tema, é o tema 1078, está para ser julgado no STJ, 1078 ou 1378, eu vou confirmar aqui, eu não me recordo agora de cabeça. É o tema que está para ser julgado, que vai falar sobre o que além, né, qual é a régua do parâmetro da taxa de juros do Banco Central do Brasil. Porque hoje o que acontece na prática? Nós temos contratos idênticos, julgados em tribunais diferentes, em estados diferentes, onde um constata abusividade contratual por estar 12% acima da média do Banco Central, e outro não considera se não tiver 50% acima da abusividade contratual. Então, a gente tem tribunais que têm decisões diferentes hoje. Na prática, o que eu, Eduarda, faço? Eu realmente uso a taxa de juros do Banco Central para me guiar, para verificar se meu contrato tem abusividade ou não. Até vir uma decisão ao contrário. A jurisprudência ela é majoritária no sentido dos 12% acima ao ano, que dá em torno de 1% acima ao mês. Ela é majoritária. Em que pese, ainda tenhamos boas decisões fundamentadas com a taxa média do Banco Central. Outra pergunta aqui. Estou com dificuldade de conseguir o reconhecimento de venda casada, pois tem alguns bancos que fazem contrato apartado, o juiz entende que o cliente estava ciente. Banhos, não posso falar nome aqui de banco. Esse banco, um banco aqui do estado, é campeão de incluir seguros bem altos no contrato. Eu concordo plenamente contigo. O que eu gosto de fazer nesses casos? Faz 2 tipos de ação. Uma ação revisional
cláusula abusiva, se tiver taxa de juros acima da média, e uma ação indenizatória, só para falar sobre a venda casada. A gente vai ter procedimentos diferentes aqui, e a gente vai ter ações com trâmites diferentes. Vale a pena tentar das duas modalidades. Eu gosto de fazer separado, dependendo do banco. Bruno, indica algum programa para cálculo? Indico a nossa mentoria do DB 360, porque lá não tem programa, lá eu ensino a fazer os cálculos. No meu escritório hoje, nós não temos software de cálculo. Nós realizamos todos os cálculos internamente. Confesso para vocês, a minha maior dificuldade hoje, quando eu vou abrir vaga, processo seletivo, para o jurídico especialmente, a minha maior dificuldade é pegar pessoas que saibam fazer cálculos. Então, normalmente, quando eu abro processo seletivo, eu contrato pessoas que queiram muito aprender e eu ensino a fazer o cálculo, porque aqui no escritório, lá no escritório, nós fazemos o cálculo de forma manual, funciona muito bem e ele é bem aceito. Vamos ver aqui. Simone, temas que querem... temas para as próximas aulas. Revisional de empréstimo pessoal e cartão de crédito. Boa, vou anotar essa sugestão de temas aí, Simone. Sempre que vocês tiverem sugestão de tema, pessoal, podem mandar lá no Instagram do DB 360 ou até no meu pessoal mesmo, que a gente coloca para elaboração. Tem mais sugestão aqui de tema. Superendividamento e decisões recentes do STJ. Bom, e tem mais aqui, mais uma mensagem, mais sugestões de tema. Superendividamento, incluir o cabimento do MEI e microempreendedor na aplicação da lei. E, por fim, da Aline, sobre o valor incontroverso, ele se refere ao valor das parcelas que ainda faltam. Isso, o valor que eu entendo devido, vezes o valor de parcelas faltantes. Pessoal, todos esses temas que nós falamos aqui, que vocês sugeriram, inclusive, são temas que nós temos. Eu faço mentoria 2 vezes por ano. A segunda turma de mentoria inicia em julho, e essa segunda turma, ela tem todos os temas, todos os tipos de revisional, superendividamento, RMC, RCC, fraudes bancárias, golpe do Pix, todos os tipos de ação indenizatória, cálculos, como fazer os cálculos, como realizar a prova e toda a parte prática e teórica. A nossa mentoria, ela tem 30 aulas gravadas especificamente sobre a prática do dia a dia. Jéssica falou sobre o golpe do Pix. O golpe do Pix está lá na mentoria. Nós temos todas as aulas gravadas da teoria e embaixo com atividade prática, como faz, né, para adaptar aquele processo. Nós temos banco de modelos, são mais de 100 modelos de peças processuais iniciais. Nós temos um grupo de estudos, nós temos grupo de dúvidas, enfim, e encontros ao vivo para a gente conseguir debater e tirar as dúvidas. É um suporte bem completo. Não tem turma aberta agora, as turmas iniciam a partir de julho. Quem tiver interesse em mais informações, pode mandar mensagem, pode mandar seu número de telefone. De repente, Ingrid, abre uma caixinha lá no nosso grupo, perguntando quem tem interesse, que a gente manda as informações da turma que vai abrir em julho. Só em julho, eu só faço 2 vezes por ano. Pessoal, finalizamos a aula de hoje. Deixo aqui um beijo enorme para vocês. Que tenham uma ótima semana. Que a aula de hoje tenha sido bem aproveitada e que vocês tenham gostado. Quem marcou lá no Instagram, DB360, e o meu Instagram pessoal, vai receber ainda hoje o documento ali, o nosso relatório de gestão. Duda, ainda tenho uma dúvida da Aline na caixinha de mensagens. Qual é a dúvida? Sobre o valor incontroverso? Eu respondi essa. Respondeu? Tá, perfeito. Aline, ficou alguma dúvida? Tu entendeu bem sobre o valor incontroverso? Entendeu. Perfeito. Pessoal, boa noite para vocês. Quem marcou lá, não esqueçam, marquem lá e mandem no chat, que a gente já vai fazer o encaminhamento do